Olá, tudo bem, turma? Como que vocês estão? Estamos aqui de volta, nossa aula de artes, falando sobre o artista Aleijadinho. Eu quero, antes de começar a aula, lembrar vocês sobre a higienização das mãos, né, que nós devemos ter, também sobre o distanciamento, sobre o uso das máscaras. Tudo isso, né, pessoal, faz com que a gente vença esse momento e a gente consiga passar por isso daí. Então, vamos lá, nossa aula? Nós vamos falar sobre o artista Aleijadinho, né? Lembram dele? Vamos lá? Esse daqui, o Aleijadinho. Tá vendo, né, pessoal? Ele tinha esse apelido, mesmo assim, né? Aleijadinho nunca deixou de trabalhar, né, gente? Por mais que o corpo dele foi se deformando, né? Ele continuou a sua obra. Eu acho que isso daí até é uma coisa para incentivar, né? A pessoa, quando ela tem suas limitações, alguma coisa a gente pode fazer para que a gente não fique totalmente limitado, né? Assim o tempo passa, né? Isso é bom para nós, bom para a mente. Então, turma, olha só, olha essa igreja, gente. Olha quantos detalhes. Gente, é muito detalhe, é muito maravilhoso. Imagine a altura disso daqui, né? Onde o artista, né, Aleijadinho, ele esculpiu. Então, assim, é muito grandioso mesmo. Então, gente, no século XVIII, essas construções, né, que eram as construções religiosas, elas ganhavam destaque, né, na região ali de Minas Gerais. Graças ao ouro, né? Minas Gerais, olha só, o nome já fala, Minas. Minas vem de mina mesmo, de ouro, uma terra muito rica em ouro. E as construções, elas ficaram cada vez mais majestosas, né? Então, assim, as pessoas muito ricas, elas iam para lá. Porque era como se fosse São Paulo hoje, sabe? Quando você fala, nossa, aquele lugar tem muito ouro, vamos lá tentar ficar ricos. Então, as construções, né, principalmente da Igreja Católica, as outras construções também, estavam assim, ó, cada vez mais linda e mais maravilhosa. E nesse período, o Aleijadinho ele começou a se salientar como escultor, né, e projetista. Então, assim, é incrível, né, como que ele nasceu na época certa. O Aleijadinho, ele era tudo perfeito ali para ele, né? Foi assim, casou perfeitamente. Olha isso, gente, não é maravilhoso? Olha, muito lindo, né? Então, gente, a arte barroca, ela possui uma exuberância, né? Ela tem muitos detalhes, muito ornamento. Então, assim, ela se divide nas expressões de barroco tardio ou barroco mineiro, certo? Que é usada para descrever as obras do Aleijadinho. E aí, pessoal, tem muitos críticos que falam que Aleijadinho, ele tem mais um estilo rococó, que por causa dos detalhes, né, dos cantinhos aqui que ele fazia nas igrejas, e por causa que tinha uma certa leveza, né? O barroco ele é mais agressivo, uma coisa menos detalhada, menos bem feita, né? O barroco é mais grotesco. Então, historiadores falam que ele era meio estilo rococó, outros falam que ele também tinha um estilo gótico, mas aí na verdade, ele fica mesmo com o estilo barroco, tá? O Aleijadinho é conhecido como barroco, né? Olha essa outra igreja, gente, tudo em Minas Gerais, simplesmente fantástica, né? No início dos anos 1770, tem o seu trabalho reconhecido. Então, ele nasceu mais ou menos em 1730, né? Então, ele tinha por volta aí dos seus 40 anos. E aí ele passa a ter uma equipe de artesãos, aquilo que eu falei para vocês, que na verdade eram os escravos, né? Mas ele ensinou para esses escravos
como era o seu trabalho. Então os escravos passam a ajudá-lo, né, ali a entalhar e a esculpir. Então, além das fachadas, né, retábulos e altares, é contratado para dar pareceres sobre obras arquitetônicas das igrejas. Em 1777, ele é diagnosticado com uma doença grave, né, antes dos seus 50 anos ali, que deforma os membros do corpo, principalmente o das mãos. Mas que triste coincidência, né, gente? Era exatamente as mãos que ele usava para trabalho, né? E mesmo assim, ele segue trabalhando, né? E com a ajuda dos seus auxiliares, que no início dos anos 1790 passa a ser chamado de aleijadinho, né? Por causa da sua doença. E aí, pessoal, olha só, aqui ó, é uma rampa, né? Vocês conhecem, não, nem todo mundo conhece Minas Gerais, eu conheço Minas Gerais, então lá tem muito morro, né? E aí, essa rampa aqui, ó, ela conduz ao Santuário de Bom Jesus, né? E esse santuário, ó, tá vendo? Essas igrejas, ó, são 6 capelas, que são chamadas de Capelas dos Passos. E elas abrigam 66 imagens em cedro. Cedro é uma madeira em tamanho natural, representando as cenas da Paixão de Cristo. Entre elas, Cristo carregando a cruz. A obra é considerada o principal conjunto de imagens do barroco brasileiro. Então, nós vamos conhecer agora por dentro dessas capelas quais que são, né, as obras que Aleijadinho deixou. Olha aí, ó. Em 1796, ele concluiu 64 esculturas de madeira que representam cenas da Paixão de Cristo. E, gente, vocês acreditam que ele levou 3 anos para fazer? Imagina! E todas elas têm o tamanho natural. Imagina, gente, eu acho que eu levaria mais de ano para fazer uma, né? Então ia dar 64 anos. Mas olha só, quantas esculturas, né? Quantas imagens aqui, ó, todas em madeira, entalhada em madeira. E são essas imagens que estão dentro das capelas, ó. Aqui tem Cristo, né, carregando a cruz. Esse menino aqui está com um prego nas mãos, né? Tá vendo? As imagens, né, que ele faz, ó. Aqui tem a crucificação, né? Já pregaram aqui as mãos estão para pregar os pés, né? São 64 imagens, gente. Então, assim, várias, né? São muitas imagens mesmo que ele fez ali, né? A trajetória da crucificação. É como se ele encenasse um teatro, né? Muito parecido, ó, com cenas de teatro mesmo. E aí, entre os anos 1796 e 1805, ele finaliza as 12 esculturas dos profetas que estão localizadas no adro do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, na mesma cidade. O material usado é a pedra-sabão, característica em muitas obras do escultor. Todos os profetas têm cabelos encaracolados, cobertos por turbantes e olhos levemente puxados, traço recorrente nas esculturas do artista. Essas esculturas têm caráter monumental e mesclam realismo e caricatura. Então, ele usava, gente, a pedra-sabão, né? Que é um material assim parecendo um talco, um magnésio. E em volta ali da igreja, depois nós vamos ver a imagem da igreja, tinha esses 12 profetas, né? Olha só, lembra uma caricatura, né, pessoal? Esse rosto, né? E esses 12 imagens, elas são
de madeira, né? Então, assim, ele entalhou em cedro, gente. É uma madeira, assim, caríssima, né? Olha aqui estão os 12 profetas. Daniel, todos os profetas. Daniel, Jeremias, Isaías, Neemias, né? Ali, ó, tá vendo? Na entrada da igreja católica tem os 12 profetas, ó. Cada um diferente do outro, gente. Nenhuma dessas imagens aqui, ó, são iguais, todas diferentes. Cada um representa um profeta. Olha ali. Muito bacana, né? Tudo entalhado em pedra sabão. Aqui à frente da igreja, né, pessoal? Olha só que legal, ó. Então, eles são enormes, olha. A altura de cada um, né? Em madeira, entalhado em madeira, ó. Tá vendo? Aqui, ó, nós temos uma outra imagem mais distante, ó. Tá vendo? Aqui estão os personagens, né? Todos eles, os 12, ó. Todos eles em volta ali da igreja, né? Essa obra aqui é uma das obras mais famosas do Aleijadinho. É chamado de Santuário do Bom Jesus, de Matozinhos. Está em Congonhas do Campo. E ela foi iniciada em 1758. A planta, ela imita o Santuário de Bom Jesus de Braga, em Portugal. E a escadaria, ela está ornada por 12 estátuas de profetas. Então, 1800 a 1805. 12 profetas foram colocados ali na entrada. E aí, turma, gostaram? Seria bacana, né, conhecer um lugar desse. Então, assim, a região de Minas Gerais, né, ela é muito rica nessa questão, né, de obras. Eles conseguiram guardar, preservar todas essas obras. Você imagina, Aleijadinho era para estar fazendo aí 300 anos, e até muitos questionam a sua existência, porque ele realmente não foi colocado, né? Ele só foi registrado 40 anos após, né, a sua história, a sua vida. Então, foram relatos que alguém saiu perguntando para um para outro que se conhecia. Tem gente até que questiona que poderia ter havido várias pessoas que fizeram, mas os historiadores principais do Brasil acreditam que realmente houve o Aleijadinho, né? E que realmente foi ele que fez. Então, foi uma pessoa incrível, né, gente? Fora do seu tempo, porque ele era filho de escrava. Então, você imagina aquela época, né? Então, ele era mestiço. E para ele ganhar espaço nas igrejas, né, ele teve que conquistar isso, né? Para ele ser realmente aceito como um grande escultor. E foi aceito como um grande escultor mesmo, porque ele trabalhou em todas essas igrejas, né? Você vê por dentro das igrejas. É um trabalho fantástico, né? Um trabalho minucioso mesmo. E aí, turminha, vamos ver aqui o que nós vamos fazer de atividade? Vamos lá, ó. Então, deixa eu aumentar aqui para vocês. Nós vamos fazer um grande desafio aí, hein, gente? Vamos ver quem que vai topar esse desafio. Porque não é fácil, né, gente, esculpir. Eu sei que não é fácil. Mas vai ser uma experiência legal aí se você tentar isso em casa, tá bom? Vamos abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. O artista Aleijadinho também... Pera aí, pessoal, vou ter que diminuir um pouco. Também usava
pedra sabão, né, nas suas esculturas. Você sabe o que é pedra sabão? É uma rocha metamórfica compacta. Ela é parecida com talco, né? E aí, pessoal, claro que nós não vamos usar esse tipo de pedra sabão, mas dá pra gente fazer uma atividade onde a gente usa o sabão mesmo, sabe? O sabão de lavar roupa ou o sabonete, né, de tomar banho. Aqui tem uma pessoa, essa foto aqui a pessoa está usando um sabonete, né? Mas o sabão, ele tem mais macio, sabe? Ele é mais facinho de você trabalhar do que o sabonete. Aí, pessoal, vamos imaginar aí que você pegou um sabão. O que você vai fazer primeiro? Você vai transferir um desenho, tá bom? Para o sabão. Você pode usar o papel carbono para fazer essa transferência para o sabão. Quem não tem um papel carbono, faz um desenho simples, como um coração, uma flor, né? Para você fazer um desenho simples mesmo. Depois que você fizer esse desenho simples, você vai fazer o contorno, tá bom? Desse desenho. Vamos imaginar que você fez um coração. Aí você vai fazer o contorno usando um palito assim, ó, tá vendo? Como ela aqui, ó. Fazer um contorno com alguma coisa de ponta fina, tá? Um palito, faz um contorno ali. Aí, quando você fizer o contorno, você vai pegar uma espátula, pode ser aquela espátula de unha, pode ser aquela espátula que a gente passa manteiga no pão, pode ser também uma faca sem ponta, aquela faca redonda que a gente usa para passar manteiga no pão. E aí você vai raspar o excesso. Vamos imaginar que você fez um coração. Aí você vai raspar o que está fora do coração. E o coração você vai deixar, tá bom? Então o coração vai ficar em relevo, né? E aí, pessoal, depois que você raspar, né? Você vai eliminar tudo que está em volta, certo? E deixa o desenho, né? Que você fez inicialmente. E aí fica pronta a sua atividade, tá bom? Vai ficar assim, ó. Aqui fizeram um negócio muito bem elaborado. De repente, né? Alguém de vocês aí se encontre nessa atividade e consiga fazer uma coisa bem elaborada, que nem aqui, né, gente? Olha só a coisa fantástica que ela fez, né? Com a prática, né? A pessoa vai pegando prática, ela vai dominando essa arte da escultura, né? Então, essa atividade, pessoal, ela é mais assim para você ter uma experiência o que seria a escultura, tá bom? Então é para você adquirir uma certa experiência, porque é algo que a gente realmente não consegue fazer, mas se você conseguir fazer em casa, muito bom. Se você não conseguir, não tem problema, tá bom? Pode ser que você não tenha esse material em casa, mas aí fica para próxima, tá? E se você quiser, faça dá de presente para alguém, coração, né? É uma coisinha que fica legal para você colocar no guarda-roupa, para dar cheiro. Então tá bom, pessoal. Fica por aqui a nossa aula e a gente se vê então daqui um pouco na próxima aula. Fica com Deus e tchau, tchau!